Interessante que essa é a nossa função, a função do pastor, ensinar a palavra de Deus. É como eu sou cozinheiro industrial, eu tenho uma noção de cozinha, sei preparar alguns pratos legais, né? A nossa feijoada aqui ainda é conhecida aqui em Portela, né? Tá ficando conhecida lá em Três Passos agora. Agora, qual que é a função do cozinheiro? É preparar a refeição para o povo se alimentar. Isso que está sendo feito agora aqui é um banquete sendo repartido para vocês que estão aqui, para vocês que estão assistindo de casa. Agora, eu preciso me alimentar dessa palavra, eu preciso experimentar essa palavra, eu preciso permitir que essa palavra me alimente, que mude, que transforme a minha vida, porque se eu não experimentar essa palavra, se ela não servir para mim, ela também não vai servir para vocês. Vocês vão perceber que está sendo apenas palavras, mas não tem vida, não tem graça, não tem unção, não tem significado, não tem propósito. A Denise fez uma feijoada não, uma sopa, né? Foi a sopa ou foi a galinhada? Foi a sopa. A Denise, dificilmente ela erra no sal, quem erra mais no sal é eu lá em casa, né? Mas quem cozinha mais é ela. E ela errou no sal. Aí, quando erra no sal é complicado, você concorda comigo? Ainda mais sopa. Você toma sopa com um copo de água do lado, né? Porque fica complicado. É melhor ficar sem sal do que passar. O sal não pode aparecer. O sal, ele é só para dar o tempero. Ele não pode aparecer. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos ser o sal da terra. Nós não precisamos aparecer. Nós fazemos a diferença, mas nós não precisamos aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. Se ficar salgado, é ruim. Se ficar sem sal, é ruim. Então o sal traz o sabor. E nós somos o sal da terra. Se nós perdermos o sabor, então perdemos o sentido. Agora, o mordomo, o dispenseiro, aquele que prepara o alimento para a igreja, ele não prepara qualquer comida. A comida é a palavra de Deus. Eu, quando era cozinheiro industrial, eu não fazia o que eu queria. Hoje eu vou fazer galinhada, hoje eu vou fazer feijoada. Não, tinha a nutricionista, que ela trazia o cardápio. Ela dizia assim, você vai fazer isso aqui hoje. Você vai fazer isso aqui amanhã. Você vai fazer isso aqui depois. Às vezes, nós, os cozinheiros ali, ficávamos equivocados, ficávamos bravos, né? Porque a gente queria, né, mudar alguma coisa, mas nós não tínhamos o poder de mudar. A gente só obedecia e fazia o que a nutricionista mandava a gente fazer. A palavra de Deus é a mesma coisa. Por mais que eu não queira pregar certas coisas, pastor Sadovic, não tem como mudar a palavra. Concorda comigo, pastor Ginaldo? Por mais que seja uma comida forte, uma comida pesada, uma comida difícil de digerir, eu não posso mudar, eu sou só o cozinheiro, eu sou só o dispenseiro. É Deus quem dá o cardápio, e o cardápio é a palavra de Deus. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. O ministro, ele é um mordomo, e ele tem a chave da dispensa, ele é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Dos mistérios de Deus. Precisamos compartilhar com a igreja os mistérios de Deus. Do versículo 1 ao 8, então, Paulo ele vai dizer, eu vou ler mais uma vez, portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Quantas vezes você chegou na igreja e você tinha acabado de ler um texto, estudar a Bíblia, e naquele culto o pastor pregou aquilo que você estudou, que você não tinha entendido, e no culto você entendeu? Quantas vezes, eu tive a oportunidade de compartilhar a Bíblia com um colega, e às vezes com um irmão, com pouco conhecimento da Bíblia, e ele chegou diante de mim e disse assim, pastor, esse versículo está dizendo assim, 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 e eu, nem eu tinha entendido. E aquele irmão entendeu, recebeu a iluminação do Espírito Santo e entendeu aquele texto, e eu aprendi com aquela pessoa. Então, o Espírito Santo nos revela, nos ilumina para entendermos a revelação de Deus. Não é da nossa cabeça, não é da nossa ideia, não é do nosso ventre, do nosso estômago, das nossas vontades. Não. A palavra é de Deus e é Ele que nos faz compreender. De um encarregado, de um dispenseiro, de um ministro, se espera que ele seja fiel. Amém, irmãos? Se espera que ele seja fiel.
o versículo 3, quanto a mim, Paulo vai dizer, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Paulo estava dialogando com a igreja e tinha alguns atritos, algumas situações que ele precisava resolver, que a igreja queria fazer do seu jeito, que os irmãos queriam fazer do seu jeito. O Senhor é quem vai me avaliar e vai decidir. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Lembra do capítulo 3, o tribunal de Cristo? As obras que serão julgadas no tribunal de Cristo: ouro, pedras preciosas, prata, a madeira, feno e palha. Isso fala da motivação com a qual você serviu a Deus, a motivação com a qual você fez a obra de Deus. Naquele grande dia o Senhor vai revelar qual é a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do meu coração? Qual é a motivação do seu coração? Por que você serve a Deus? Por que você é membro de uma igreja? Por que você está na presença de Deus? Por que você faz o que você faz? Ou deixa de fazer o que você deveria estar fazendo? Qual é a sua motivação? E o texto continua. No versículo de número 6, irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Lembra que uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo. Então havia aquelas panelinhas no meio da igreja. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Porque havia quase uma tentativa de colocar um contra o outro, sabe? E Paulo vai dizer assim, nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Nós não seguimos outra coisa, nós seguimos aquilo que está escrito. Amém. Segundo ponto, para a gente poder avançar, o ministro é um espetáculo ao mundo. É um espetáculo para o mundo. Ele é um exemplo para o mundo. Olha só que interessante. O que é um espetáculo? Quem já assistiu um espetáculo? Nesse contexto aqui, Paulo está apontando para aqueles lugares, para o Coliseu, por exemplo, aquelas arenas onde os romanos sentavam ali como estádio de futebol para ver o espetáculo que acontecia ali no centro da arena. E às vezes o espetáculo era leões comendo pessoas, inclusive cristãos. Isso era tido como espetáculo. Eram jogos que aconteciam e isso era chamado de espetáculo. E Paulo ele vai dizer que nós, os ministros, os servos de Deus, e de uma maneira geral, todos os discípulos de Jesus, são espetáculo para o mundo. Servimos de exemplo para o mundo. Quantos desses irmãos, desses pastores, desses apóstolos, desses discípulos de Jesus do passado, eles perderam a vida por amor a Cristo, às vezes como espetáculo nas arenas. Lembra daquela canção antiga da Mara Lima? Quem é batista aqui, sangue puro, não vai conhecer essa canção, né? Mas quem veio da Assembleia de Deus, como eu e a Denise aí, né? Aleluia, glória a Deus, conhece aquela música da Mara Lima. Sabe do que eu estou falando? Lembra, amor? Eu queria ver Isso. Em plena arena. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assembleano. Aleluia. Brincadeira, irmãos. Você imagina a coragem desses irmãos servindo de espetáculo para o mundo, de espetáculo para aquela plateia de romanos que gritavam, torcendo pelos leões. Os romanos diziam assim: dê ao povo comida e diversão, e eles nos servirão para sempre. Só que isso não é diferente ainda hoje. A gente percebe que aquilo que prende as pessoas é comida e diversão. Dá comida para o povo, diversão para o povo, e eles vão servir para sempre. Porque muitas vezes é apenas o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam.
Elas param de pensar, elas se submetem, desde que elas tenham aquilo de que elas precisam ou julgam precisar. Os governantes construíam então arenas para jogos, e ali acontecia o espetáculo. De uma forma geral, então, como eu disse, todos nós servimos de exemplo de espetáculo para o mundo. Você imagina quando, eu vou usar um exemplo que eu vi essa semana, eu vi um podcast do Chris Duran, quem lembra quem é o Chris Duran? E da Karina Bach. Quem assistiu? Eu postei no grupo da igreja. Não assistiram? Assistam. É extraordinário. A Karina Bach, ela foi batizada domingo passado pelo pastor Lamartine Pozzella. O pastor Lamartine, acho que todos conhecem, né? E a Karina Bach, pelo menos, né, gente? Vocês conhecem, né? Amém, né? A Karina Bach vocês conhecem. O pastor Lamartine Pozzella não, né? Misericórdia. A Karina Bach, ela se converteu a Cristo. E a conversão dela, assim, parece que é algo muito genuíno. É maravilhoso ouvir aquela mulher falar. E ela está sendo muito criticada e perseguida pelo meio artístico por causa dessa conversão. Estão chamando ela de fanática, estão chamando ela de religiosa. E ela fez um podcast, uma entrevista com o Chris Duran, que há 20 anos atrás também se converteu a Cristo. Quem lembra do Chris Duran, quando ele era um cantor secular? Ele explodiu, ficou muito famoso. E quando ele conta o testemunho dele, ele diz que logo no início, ali antes da gravação do seu segundo álbum, ele sofreu um acidente no Chile, ficou em coma, e ali começou um processo que levou ele à conversão. E ele abandonou toda aquela glória, todo aquele glamour, todo aquele sucesso, e entregou a vida dele a Jesus Cristo. Então ali duas pessoas estavam conversando, um que há 20 anos havia se convertido e passou por todo esse processo, alguém muito famoso, e agora conversando com uma atriz também muito famosa, que se converteu agora há 1 ano e meio. E é fácil entender do que Paulo está falando quando ele diz que nós somos espetáculo para o mundo. Porque quando o mundo olha assim para algumas decisões que nós tomamos, o mundo diz, é loucura. É loucura. O Chris Duran tinha tudo para estar fazendo sucesso durante 20 anos. Ser um dos artistas mais conhecidos do mundo, a Karina Bach, uma atriz extraordinária. Por que eles renunciaram tudo isso para seguir a Cristo? Isso é loucura. Isso é espetáculo para o mundo, é espetáculo para os anjos. Só que isso só acontece na vida daquele que realmente se converteu a Cristo.